as primeiras coisas que vocês precisam ter como cuidado, como boas práticas, para usar o Hotmart Sparkle e, na verdade, para qualquer tipo de estratégia, né? A primeira delas é, entenda o seu público, o que, que é interessante para ele. Pelo Mate, o que, que você tem a dizer em relação a esse ponto? Cara, isso assim, a gente está chamando de primeiro passo dentro de um contexto de falar de Sparkle, mas na verdade isso é o primeiro passo para todo mundo que pretende criar uma jornada, né, criar uma carreira dentro do mercado na internet. Tudo bem que a gente fala hoje sobre os afiliados árbitros e os afiliados autoridade, por exemplo. Os afiliados árbitros, eles têm menos apego com o conteúdo que criam, mas ainda assim um apego gigantesco com as segmentações e a compreensão do público deles, né? São pessoas que vão ter que entender profundamente da divisão de interesses dessas audiências, né? E como procurar as audiências corretas para divulgar os produtos aos quais eles se afiliam. E quando a gente fala de entender a audiência, a gente tem uma jornada que ela não é simples, mas ela pode ser facilitada, né, que é um conhecimento, uma experimentação bem aprofundada de quais são as dores desses. Quando a gente fala dor, a gente fala quais são as aspirações desses públicos, né, o que essas pessoas querem, quais são os interesses dessas pessoas, e como que a gente consegue resolver esses problemas ou ajudar as pessoas a encontrar caminhos para que elas resolvam seus problemas. Então, no Sparkle especificamente, o Sparkle ele é uma plataforma de entrega de conteúdo. Né? Ele é uma plataforma de distribuição de conteúdo. A gente fala, né, existe um terminho em inglês que é UGC, que é User Generated Content, ou conteúdo criado pelo usuário, e o Sparkle ele é uma plataforma desse tipo. Tudo que acontece ali dentro é baseado pela criação, publicação, desenvolvimento de conteúdo. E conteúdo tem que ter valor. O valor do conteúdo ele entra justamente para atender a uma demanda. E aí é importante a gente considerar que existem vários tipos de demanda, né? Tem aquela demanda que ela é mais persistente, né? Aqueles problemas que as pessoas já querem resolver há muito tempo e que sempre vão ter pessoas interessadas em resolver esse problema. E aí, quando eu estou falando de problema, não entendam como um problema ruim, né? Um problema é uma questão, é algo na vida que ou a gente quer entender mais, pode ser um problema mesmo, alguma coisa que a gente precisa resolver, mas são questões de interesse mais amplo, né, de interesse mais comum. Então, por exemplo, sempre vão haver pessoas com interesse em desenvolver a própria carreira, sempre vão existir pessoas com interesse em se desenvolver enquanto um marido, enquanto uma esposa, enquanto um pai, enquanto uma mãe. Sempre vão ter pessoas interessadas em como melhorar o seu condicionamento físico, como melhorar a sua alimentação. Esses são problemas recorrentes e que perduram. Existem problemas também que são mais relacionados são problemas de oportunidade, né? Então, por exemplo, pouco tempo atrás, eu tive que experimentar alguma coisa que era completamente nova para mim, que era o home office. Então, por exemplo, eu busquei soluções, eu busquei dicas e caminhos para como melhorar a estrutura aqui do meu escritório para que eu conseguisse produzir melhor. Como que eu consigo reestruturar o meu dia a dia, reestruturar a minha rotina, para que eu consiga conciliar as coisas aqui do trabalho, que acontecem quase que exclusivamente dentro aqui do escritório, isso foi uma dica, né? Tenha um espaço reservado para isso. E como que eu posso conciliar isso com as coisas que acontecem ali para fora? Eu tenho louça para lavar, eu tenho que preparar o meu próprio almoço, que é uma coisa que não fazia parte do meu dia a dia. Isso seria um problema do tipo oportunidade. Nesse momento que está todo mundo vivendo uma realidade semelhante. E aí esses problemas de oportunidade, eles também dizem de sazonalidade. Então, por exemplo, a gente passou pela Páscoa, então existem muitas pessoas querendo rentabilizar durante o período da Páscoa. Então, a gente percebe que dentro da Hotmart como que aumenta a busca por produtos relacionados a chocolate, etc. Então, quando a gente fala de entender seu público, não é simplesmente a gente preencher aquele mapa de persona.
esse é um dos passos, né? A gente precisa entender, a gente precisa preencher o mapa de persona, a gente precisa compreender a fundo todas as personas da realidade que a gente está tratando, mas a gente precisa também colocar esse mapa num calendário. Então, como que essa persona se relaciona com o período que a gente vive hoje? Como que o período que a gente vive hoje, ele gera novas personas? Então, quando a gente fala de estratégias para entender o público, estratégias para explorar o público, a gente tem que sempre ampliar a nossa visão, entender quais são as dores e entender como que a gente consegue contribuir para a resolução dessas dores. Aqui, para quem, quando. E o legal do Sparkle é que ele entra nessa jornada como uma ferramenta muito completa nesse sentido, porque o Sparkle ele tem um perfil, primeiro, ele tem um alcance muito grande dentro da audiência que você conquistou. Então, quando você leva uma audiência para o Sparkle, se torna muito simples você se comunicar com toda essa audiência. E ele oferece também um diferencial que é o multimídia. Então, lá dentro da plataforma, você consegue, lá dentro do aplicativo, você consegue publicar vídeo, áudio, texto, link, arquivo para download. Então, ele entra nessa jornada de comunicação com o usuário com uma premissa de resolver os problemas de comunicação. E aí, mais uma vez, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de problema, não é necessariamente um problema ruim, né, do tipo algo quebrou, mas esses problemas são questões. Então, como que a gente resolve as questões que a nossa audiência quer resolver de uma forma continuada e atendendo às necessidades específicas de demanda por consumo de mídias específicas, né, e jeitos de falar específicos. Perfeito. O próximo passo, além de você conhecer a sua persona, conhecer as necessidades, as dores, as questões, como o Belu muito bem colocou, é muito importante que você conheça o contexto do mercado, né? Onde você está inserido, onde seu produto está ali concorrendo. Então, a segunda parte é estudar seus concorrentes. O quão importante isso é, Belu? O que você consegue dizer para o pessoal que é relevante enquanto uma estratégia para o Sparkle? Cara, assim, existe a gente fala muito disso, né, de respeitar os especialistas. Tem muita gente produzindo muito conteúdo de muita qualidade há muito tempo. Tem muita gente que dedica a vida a isso. E essas pessoas, elas já desenvolveram fórmulas, já desenvolveram métodos para passar as mensagens que ela tem para passar. Elas já desenvolveram métodos de entender as suas audiências. Elas já sabem muito bem qual é a reação dessas audiências a determinados tipos de conteúdo. E quando a gente fala, assim, eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente procura um curso online, por exemplo, de como cultivar orquídeas, eu poderia dedicar muito tempo da minha vida, anos, muito provavelmente, experimentando e desenvolvendo formas corretas de fazer com que as minhas plantas cresçam, com que minhas flores brotem, como que elas vão durar mais tempo. Eu posso ficar anos ali experimentando adubos diferentes ou químicos diferentes para que a minha planta cresça mais rápido. Ou eu posso procurar um especialista. Eu posso comprar um curso, e quando eu compro um curso de um especialista, na prática, o que a gente está fazendo? A gente está trocando um recurso que a gente está disposto a gastar, nesse caso, eu estou disposto a comprar, então esse recurso é dinheiro, e eu estou trocando esse dinheiro pelos anos de experiência que aquele professor já teve, né? Então, é muito importante que a gente entenda os especialistas, que a gente entenda os professores, que a gente entenda as referências como pessoas que viveram por muito tempo experimentando coisas para que a gente não precise experimentar. Com pessoas que passaram muito tempo errando em pontos para que a gente não precise errar. Então, é absolutamente essencial que a gente entenda quais são as melhores práticas. Primeiro passo, entenda, explore
estude quais são as melhores práticas hoje. Com o tempo, a gente consegue fazer, ir retroativamente entendendo quais eram as melhores práticas no passado, para que a gente consiga fazer uma relação de por que essa realidade mudou. É muito importante que a gente esteja atento às mudanças que acontecem, e esses especialistas, esses grandes estudiosos, eles naturalmente já têm a tendência de entender períodos de mudança e se adaptar a essas mudanças de forma mais rápida. Então, é muito importante que a gente esteja atento a esses movimentos para que a gente não fique para trás. E dentro de todo esse contexto de estudo, de benchmarking, isso com certeza vai fortalecer a nossa própria produção de conteúdo para que a gente consiga cada vez melhor e mais rápido se adapte a mudanças, se adapte às mudanças de comportamento do público e crie conteúdos cada vez mais relevantes, né? Então, esse respeito aos especialistas, ele tem 3 etapas básicas, né? A primeira é replique, não tenha medo de utilizar técnicas que já foram utilizadas, né, de repetir fórmulas que já foram testadas e que já se provaram válidas. Claro que sempre com a atenção de procurar saber por que você está fazendo isso, por que o especialista fez isso, por que eu deveria fazer igual. Então, primeiro você replica, para depois você dominar, né, decupando aquele conteúdo, decupando aquele método, para depois criar. Né? Primeiro a gente desconstrói, para depois a gente pegar essas peças, entendendo muito bem como que elas se encaixam, para a gente poder criar novos métodos, criar novas fórmulas, e aí, inevitavelmente, invariavelmente, chega a nossa hora, o nosso momento de nos tornarmos especialistas. Uhum. Total. E, assim, é algo que a gente fala muito, que sempre existe um espaço, né, dentro do nicho, dentro do segmento que você está querendo se inserir, e isso que o Belumati falou é de você observar o que as pessoas têm gostado muito naqueles produtos, naqueles especialistas, né, e do que elas sentem falta, que aí você consegue entender oportunidades, inclusive para o seu próprio produto, para o seu próprio negócio, espaços em que você pode entrar, demandas que você poderia trazer para o seu produto, né, para o seu negócio. Então, esse olhar cuidadoso, né, de respeitar os especialistas também é muito importante nesse sentido. Por exemplo, olha aqui, aí outro caso meu, assim, aconteceu comigo. Eu tenho um amigo que ele produz muito conteúdo, ele não vende esse conteúdo, mas ele produz muito conteúdo no Instagram de malhação, né, de fitness. E a audiência dele, esse cara está no Brasil, e todos os treinos dele têm um nicho muito específico. Ele faz treinos que melhoram a sua performance no hóquei. No hóquei, aquele hóquei. Não é hóquei no gelo, mas é hóquei de patins. E eu falei com ele, cara, por que você não começa a rentabilizar esse conteúdo que você produz? Aí ele falou, cara, porque o meu público é muito pequeno e é muito específico. É só a galera do hóquei. Eu falei, pô, mas quem que é o outro cara que produz? Tem muita gente produzindo conteúdo fitness, conteúdo de malhação, mas não tem ninguém produzindo um conteúdo tão específico. Isso quer dizer que, apesar do seu público ele ser muito nichado, né, ser um grupo pequeno de pessoas, o seu conteúdo é muito especializado. Então, essas pessoas, elas pagariam para consumir um conteúdo que resolve um problema que é muito delas. Né? Não é só melhorar o meu desempenho esportivo, é melhorar o meu desempenho esportivo no esporte que eu pratico. Então, sempre que a gente capilariza, sempre que a gente torna específico e torna cada vez mais segmentado e nichado o conteúdo e a comunicação, e aí não é só de conteúdo, né, de comunicação também, porque, por exemplo, ele poderia vender um conteúdo de malhação que fosse mais amplo, mas com uma comunicação específica para a audiência ali do rock. Ele pode contar com os termos certos, com as palavras certas, com o jeito de falar correto, como que aquele curso poderia melhorar a sua performance naquele esporte específico. Né? Muito bom, excelente exemplo. Depois, Belu, personalize seus canais. O que isso quer dizer? O que você recomenda? Cara, esse tópico, personalize seus canais, ele é a tendência natural depois que a gente passou pelos tópicos que a gente já falou. Então, se
se eu entendo o meu público, a gente falou lá em cima, né? Entenda o seu público, entenda o que é interessante para eles. Se a gente estuda os métodos, as fórmulas, as formas, né? E aí isso vem muito de uma análise dos concorrentes, de um benchmarking, etc. A tendência natural é que a gente consiga, de maneira muito precisa, entender que tipo de conteúdo combina com cada canal. Se a gente entende quais são as demandas atuais do nosso público, e a gente percebe, por exemplo, que é um público que está nesse momento apto, ou que está pedindo conteúdo em vídeo, está pedindo conteúdo em foto, está pedindo infográfico, está pedindo texto, está pedindo live, a gente consegue entender que cada pedacinho de informação que vai compor a jornada desse usuário até a resolução do problema que ele quer resolver, combina com um formato diferente de comunicação. Então, a gente culmina nesse momento de personalização de canal, por exemplo. A gente começa a entender que o engajamento ele pode ser mais importante do que uma audiência muito grande, né? Uma audiência engajada, ela pode ser mais importante do que uma audiência muito ampla. A gente pode entender também que a gente está num momento de ampliar audiências. Então, eu já tenho uma audiência, eu tenho lá meus 5 mil seguidores, e eu tenho uma média de, sei lá, 800, vou usar 1.000 porque eu sou de humanas, e aí fica mais fácil para fazer a conta aqui. Então, eu tenho 5 mil seguidores e eu tenho 1.000 comentários. Então, eu tenho uma audiência muito engajada. Eu tenho 20% de engajamento em comentário. Isso é muito alto. Então, será que chegou na hora da gente ampliar a comunicação? E como que a gente faz para ampliar a comunicação? Se a gente já tem esses 5 mil usuários que já estão num nível mais avançado, né, eu vou colocar aqui que eles estão no nível intermediário, a gente precisa também complementar a nossa produção de conteúdo num nível mais básico, para que a gente consiga mostrar para novas pessoas que a gente tem algo para falar sobre o problema que elas enfrentam. Então, vamos diversificar a nossa comunicação. Mas eu não quero, por exemplo, eu faço lives no Instagram e eu falo de um conteúdo mais avançado, e eu não quero retroceder e passar a colocar conteúdo básico nessas lives. Beleza, vamos fazer nos stories. Vamos fazer isso com anúncio, por exemplo. Meus vídeos no YouTube têm um perfil mais básico. Beleza. Você não quer assustar essa audiência que está acostumada com um conteúdo mais básico com um conteúdo mais avançado. Vamos criar um funil de e-mail. Vamos criar uma comunidade fechada no Sparkle, uma comunidade só para quem, eu tenho aqui 10 mil seguidores que estão interessados no conteúdo básico. Quantos de vocês estão interessados no conteúdo avançado? 500, 1.000, 2.000, vamos conversar num lugar mais reservado? Vamos lá para o Sparkle, vamos criar uma comunidade, e lá a gente vai ter uma interação maior nos comentários, por exemplo, eu vou responder dúvidas. Então, é muito importante a gente entender que, a gente já falou isso várias vezes, né? A gente está participando da jornada do nosso usuário até a resolução de um problema. A gente precisa entender que assim como nós estamos caminhando no sentido de entender que o nosso conteúdo ele precisa ser mais segmentado, ele precisa respeitar formato, a gente precisa entender também que a nossa audiência está evoluindo. E como que a gente respeita a evolução da nossa audiência sem comprometer, por exemplo, uma aquisição num nível mais básico? Segmentando o canal. Vamos conversar sobre um conteúdo ultra específico e ultra avançado num grupo bem pequenininho? Onde que a gente vai fazer isso? Vamos fazer no Melhores Amigos, por exemplo. Vamos fazer numa comunidade no Sparkle. E quando a gente segmenta, quando a gente personaliza os canais e segmenta a nossa audiência, a gente evita algumas coisas. Por exemplo, a gente evita que no momento em que a gente atrai uma audiência que já está apta a consumir um conteúdo avançado, ela se sinta cercada de conteúdo que é básico demais para ela. Então, existe aquele sentimento de que aquele espaço não é, esse espaço não é para mim. Porque, por exemplo, eu já sou um cultivador de orquídeas há muito tempo,
E nesse canal, nesse grupo, nesse canal de comunicação, tem um conteúdo muito básico. Então, esse cara que está me dando aula, ele não tem conteúdo para mim. Uhum. Eu já estou avançado demais. Então, nesse momento, a gente precisa oferecer para esse usuário um novo canal com uma comunicação personalizada. Ou o contrário. Eu estou começando agora no mundo das orquídeas e eu entrei aqui eu segui esse canal do YouTube que fala de coisas que eu nem sabia que existiam e que não fazem sentido para esse meu momento da jornada, porque eu tenho apenas A, B e C de conhecimento, eu tenho vontade de saber o C, D e E, mas eu ainda não cumpro os pré-requisitos. Uhum. E quando a gente vai entrando em conteúdos muito densos, isso se torna cada vez mais latente. É muito normal, e todo mundo que está assistindo a gente, todo mundo passa por isso às vezes, por exemplo, eu quero, vamos lá, problemas da vida de quarentena. Eu quero temperar um frango, sei lá, eu quero fazer uma refeição, eu quero fazer um prato, eu não aguento mais comer miojo, eu quero fazer uma lasanha. E aí eu vou naturalmente buscar por conteúdos que sejam ultra básicos, que use ingredientes e modos de preparo que eu sou capaz de fazer sem conhecimento. Eu sou capaz de fazer apenas acompanhando aquele vídeo. Se eu fosse um cozinheiro De mão com cheia. mais conhecimento, de mão cheia, que não é o caso, eu poderia pular etapas, por exemplo. Tem gente que não precisa, por exemplo, de uma orientação de como escolher os melhores ingredientes. Tem gente que lá no passo a passo de como preparar o molho, por exemplo, o tópico vai ser refogue. Mas eu preciso. O que é refogue? Cara, frita a cebola, depois o alho, depois etc, etc, etc. Então, a grande importância de personalizar seus canais é, lá no final, respeitar o momento da sua audiência na jornada. Uhum. E quando você respeita a sua audiência, presta atenção no que eu vou falar, tá? Vai fazer sentido. Quando você respeita a jornada da sua audiência, você ganha o respeito da sua audiência. Você se torna, de fato, uma referência. Você se torna aquela pessoa que é capaz de acompanhar a sua audiência em todos os momentos da jornada. Você se torna uma autoridade.